E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Quem está chegando aí para participar da live. Vamos chegando. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olá, professor, tudo bem? Está me ouvindo bem? Eu tô ouvindo, e você? Estou sim, graças a Deus, vendo, ouvindo. Isso é muito bom. Das últimas lives sempre dava uma travada aí, não estava dando certo. Agora, graças a Deus, está tudo bem. Eu espero que sim também. Tá dando eco ou não? Não, perfeito. Perfeito, Mas, tudo ótimo. Muito bom. maravilha, maravilha. Mas vamos dar um tempinho, não sei, né? O pessoal ir chegando, né? Isso, é. O pessoal tá se ajeitando ainda. Essa live vai ficar gravada? O pessoal com Sim, certeza vai aham. perguntar e vai pedir, né? É isso, é. Depois a gente vai baixá-la aqui, vai disponibilizá-la lá no grupo do Telegram. Vai Maravilha, colocar também no YouTube e pro pessoal ter acesso. maravilha. Vou só ajustar um detalhe aqui para não descarregar o celular. Peraí, vai continuando aí. Tranquilo. Enquanto o professor vai se organizando ali, eu vou apenas fazer uma breve introdução, tá? O pessoal que está chegando aí, vou fazer uma breve introdução, então, do tema, comentando a respeito do que seria, então, o que é essa questão do poder global, né? Nós vamos comentar um pouco, falar um pouco sobre os paradigmas, os novos paradigmas religiosos, o que seria essa religião global, como isso se encaixa. Antes de mais nada, nós não estamos aqui tecendo nenhum comentário, nenhuma observação conspiracionista, de nenhum modo, não somos desse tipo, não queremos também ser profetas do caos, profetas da desgraça, em nada mais, é apenas uma exposição teórica a respeito de um tema que é atual, que é importante e que já vem sendo trabalhado há muito tempo aí por grandes intelectuais, como, por exemplo, o professor, né, o padre Juan Cláudio Sanahua, que foi o autor do livro Poder Global e Religião Universal. Eu tenho aqui a edição antiga. O professor Felipe Neri fez uma edição nova, ampliada, com mais artigos sobre o livro, que é também o tema desta live. E aqui nós vamos, então, conversar um pouquinho a respeito disso. Uma coisa muito importante da gente esclarecer, antes de mais nada, é que desde da época moderna, desde o período pós-Revolução Francesa, iniciou-se inúmeros processos de tentativas de domínio global. O primeiro deles foi Napoleão, que da Revolução Francesa, Napoleão tenta aplicar um domínio em toda a Europa, tentar dominar o mundo inteiro daquela época. Só não conseguiu na Europa dominar os extremos, que foi Portugal e a Rússia, e também uma tentativa de domínio da própria instituição, que foi a Igreja. Ele sequestrou o Papa, ele tentou ao poder religioso. Depois, passado Napoleão, nós vamos ver outros movimentos que lutam por uma tentativa de domínio global, como, por exemplo, o Hitler, que vai desenvolver toda a teoria do fascismo lá, vai desenvolver não, mas vai aplicá-la e vai tentar um domínio global. Depois nós vamos ter o próprio comunismo. Então houve vários processos de tentativas de domínio global. Só que a cada tentativa se realizou um processo reverso para tentar estancar, impedir que esse domínio pudesse acontecer. Então, logo depois da Revolução Francesa, o Congresso de Viena, uma tentativa global não deu certo. Ocorreu a Primeira Guerra Mundial, fizeram as Nações Unidas, que também não deu certo. Depois deu a Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, se estrutura então e se cria a ONU em 1945. E
atualmente há uma tentativa, então, de domínio global por três grandes forças, três grandes potências globais que têm uma tentativa de domínio global. A primeira delas que é a mais fraca, vamos dizer assim, que é o islamismo, que tem um objetivo de domínio global pela religião, uma instituição de um califado internacional, o que é próprio da religião muçulmana. Lembrando que para o muçulmano só existe paz quando for muçulmano. Isso é importante destacar, não há tolerância entre religiões. Depois, nós vamos ter uma tentativa de domínio global por parte dos comunistas, principalmente pelo bloco russo e chinês, aonde eles vão tentar global. A própria Guerra Fria foi toda essa tentativa de expansão. Inúmeras ditaduras, inúmeros movimentos revolucionários ocorreram ao longo da segunda metade do século XX na tentativa de expansão desse grupo, na tentativa de domínio global. E nós também vamos ter depois os globalistas, que vão aparecer pós-Segunda Guerra, junto da ONU, vão acabar... a ONU não se criou disso, mas eles vão acabar se estruturando dentro da ONU e vão tentar uma expansão de domínio global através da economia, através de um sistema econômico, alterando uma ordem social natural, na qual o que deve governar o homem é o espírito, depois, onde está a igreja, e depois sim vem o poder temporal, e depois vem o poder econômico. E os globalistas, eles querem superar tudo isso, colocando o poder econômico acima de Deus e acima do poder temporal e espiritual. Então, todas essas forças globais, todas essas tentativas de domínio global, elas precisam naturalmente de uma religião, né? Elas precisam ou do fim da religião, mas elas precisam ter uma unidade religiosa entre todos os povos. O próprio Alexandre Magno, quando ele vai conversar com Aristóteles e pergunta o que ele faz para um domínio global, uma das coisas que Aristóteles falou foi: cria uma cultura que una a todos, uma religião que possa unir a todos. E ele vai desenvolver então uma cultura helenista, né, a mistura de todas as culturas. E dessa maneira, dessa forma, ambos querem a própria destruição da Igreja Católica, porque a Igreja seria a única força que teria consistência para combater estas tentativas de domínio global. Então, o que nós vamos comentar aqui é um pouco a respeito disso. Como que essas potências, essas visões se desenvolveram e como isso acabou impactando dentro dos novos paradigmas religiosos que o mundo coloca hoje. A questão do pacifismo, a questão do ecologismo, né, e outros pontos aí. Pode... maravilha. Não, é porque estava dando uma travada. Eu não sabia se era a minha internet ou se era a tua internet. Tava um pouquinho de delay para mim, né? Olha, a minha não está muito boa mesmo. Bom, para quem está acompanhando ou vai depois assistir aqui a live, né? Eu quero primeiro mostrar três obras do mesmo autor. Duas traduzi, publiquei no Brasil, a terceira não. Esperamos traduzi-la e publicá-la também, de autoria então de Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja, né? O Monsenhor, ele se dedicou a quase 20 anos em mostrar o papel da ONU e de outros grandes organismos atuando na sociedade e via estes organismos tentando alterar o comportamento humano. Então, vou mostrar os livros, porque acredito que numa live é um momento muito rápido, então para as pessoas depois poderem estudar. Eu vou começar mostrando um livro que não traduzi, tá? Um livro importante, o livro mais denso, maior, até de muita referência. O Monsenhor, ele tinha um hábito, né, impressionante de tudo investigar e
para cada coisa que ele falava, ele fundamentava. Então você vai ter assim, uma riqueza de referências, não só bibliográficas, mas de documentação comprobatória. Ou seja, aqui não tem teóricos da conspiração. A gente mostra realmente, eu já há muitos anos estudando o assunto, vejo todo o embasamento desse material. Monsenhor Juan Cláudio Sanahúa não é um único, tem vários outros grandes homens que fizeram o mesmo trabalho. Ele é um deles, né? Então, este aqui, El Desarrollo Sustentable, la Nueva Ética Internacional, né? Esse daqui somente em sebo virtual, né? Para poder adquirir, tá? Então, infelizmente não foi traduzido, mas uma parte do que o Monsenhor tratou nesse livro, ele tem aqui nesta obra. Algumas pessoas vão falar, olha, eu tenho a edição anterior, Poder Global, a Religião Universal, que foi uma tradução que fizemos e uma coedição com a Eclese, na época, né, da minha editora com a Eclese, que era outra editora também. E esse daqui foi entregue 3 meses antes do Monsenhor Juan Cláudio Sanahúa falecer. Então ele mudou a estrutura e ampliou. Então ele tem o conteúdo do primeiro e muito mais, só que reorganizado, tá bem? Para o pessoal poder saber, tá? Uhum. Depois a gente deixa como que se escreve, ou você escreve aí, ou Edmilson, o pessoal está perguntando aí como é que se escreve o nome dele, né? Tá. Juan Cláudio Sanahúa, tá bom? Escrevo aqui. Então eu vou mostrar um terceiro que ele colocou, porque para entender melhor o assunto, a gente tem que entender essas 3 obras, porque elas se completam e o raciocínio fica mais claro também, né? Essa daqui é a Cultura da Morte, o grande desafio da Igreja, tá? Então os assuntos não estão nas mesmas... Esse daqui, o que tem aqui dentro, não tem nos outros, né? Não só de documentação, mas da forma como ele trata. Mas é bem importante que a gente fale sobre isso. E quero justamente começar falando o seguinte, né? Porque algumas pessoas em postagens, né, esses dias, falam, olha, não se mistura religião com política. Eu quero começar com isso daqui, exatamente. tá bem? É uma das primeiras coisas que as pessoas falam, tá? Então, para você que está acompanhando, só para você entender o seguinte, tá? Uma das sacadas, né, de toda essa questão de engenharia social era fazer com que as pessoas não se envolvessem com a política. E tudo que a gente imagina de política, a gente imagina a chamada política partidária, né? E aí, aqui já é o problema, porque como a gente vê falsa política, politicagem, políticos corrompidos, né, corruptos e tal, então a gente fala, política não presta. Bom, é tudo o que eles precisam, que você compreenda, ou melhor, que você tenha no seu campo de visão, que política é uma coisa que não tem nada a ver com a gente, isso aí não presta, para você não se envolver, não compreender a importância, a nossa importância na questão política, tá? Então, quando a gente vai falar de política, as pessoas já pensam que a gente quer fazer a política que elas conhecem, entende? Porque não estudaram política e tal. Então, eu quero trazer, está bem no início da obra aqui do Monsenhor, uma frase de João Paulo II sobre isso, onde ele diz assim, olha, as famílias devem, com prioridade, diligenciar para que as leis e as instituições do Estado não só não ofendam, mas sustentem e defendam positivamente os seus direitos e deveres. E ele vai continuar dizendo que ou a gente assume essa postura, né, de influenciar, no sentido de defesa, de ajudar a promover realmente o bem das pessoas, ou nós sofreremos a política. Então, se você se omitir, você vai sofrê-la, porque alguém vai cuidar disso, tá? E o problema é que talvez esses que estejam fazendo as leis, que estejam por trás disso, tenham critérios questionáveis, vamos dizer assim. E aqui é João Paulo II falando isso. Me chamou muita atenção na época, porque eu já também raciocinava um pouco assim, política, eu quero saber de política. Hoje em dia já não só penso diferente, mas quando eu ouço alguém falando, não, política e religião não se misturam, então a gente tem que entender o seguinte, olha, quando a gente fala de cultura, a gente está falando da vida das pessoas, né,
da civilização, estamos falando da sociedade, como elas vivem. E o cristianismo, ele permeou a sociedade. Então, sua literatura, sua música, seu modo de ser, de pensar, de agir, ele tem uma relação direta com estes princípios, com os pilares do cristianismo, né? Ou que sustenta a própria sociedade, quando a gente está falando de cultura. Tá? E a gente vê, de um certo tempo para cá, e vem sendo estudado isso, né, como via, né, política, via as leis, uma das vias, né, tem várias vias também, dessa alteração, né, transformação social, tentativa de mudar a vida humana. O problema é que o peixe ele não percebe né, a água que ele está nadando. Então, você não, às vezes, se vê porque não tem elementos históricos para poder analisar a sua realidade. Uhum. Então, a gente vê, olha, mas assim era aquele tempo, hoje as coisas são diferentes. As coisas são diferentes por vários motivos, mas o problema é quando a sociedade ela é alterada de modo artificial. Tem um elemento que está alterando. Ou seja, quando estão usando de poder coercitivo. Vamos dar exemplos aqui, tá? Isso aqui eu acredito que seja muito fácil, todo mundo também já entendendo. Mas a gente vê isso e assistiu, né? Com a questão da ideologia de gênero. Né? Tentando se impor na sociedade. Né? Há 10 anos atrás publiquei um livro no Brasil sobre este assunto, sobre ideologia de gênero. Era super novo isso. Né? As discussões que já tivemos ao longo desses 10 anos foram várias. Né? E muita gente foi aderindo a uma mentalidade e isso diretamente na sua própria vida, o seu modo de pensar, de conversar com as pessoas. Então, essas ideias elas vão baixando. E a gente vê que quando se aprova via política, né, via lei, aí vem aquele poder coercitivo. Se você discorda, aí você sofre a penalidade. Tá? Então, essa é uma das questões importantes para a gente poder entender dentro dessa temática que o Monsenhor fala de poder global e religião universal. Né? Que é essa alteração do modo de viver sem que as percebam por quê. As ferramentas ideológicas não são, às vezes, tão claras para as pessoas. Como é que a coisa se dá? Né? Elas não estão vendo os elementos. Existe muita manipulação. Então, como você não conhece as ideias de fundo, né? Porque a roupagem é sempre humanitária, é sempre muito boa, se vende alguma coisa muito positiva. E aí, quando você vê, já está seguindo uma ideia, pensando ser sua, que você está concordando, e já está indo adiante. Né? Então, veja. É uma engenharia social, né, professor? Exatamente, é isso que eu falo. Mental que antecipa essa ação política, né? Exatamente, ou seja, a dificuldade que se tem, é claro, eu compreendo, né, é que faltam os elementos para que se enxergue bem, e por não ter esses elementos, por não estar vendo, você não percebe se você está sendo manipulado ou não. É tanta coisa, tanta informação, é tanta notícia, inclusive desinformação, onde se tenta falar que quem tenta te mostrar a verdade é louco, né? Claro que tem loucos, né? Para tudo quanto é lado, né? Falando coisas assim dissonantes. Mas quando a gente quer mostrar alguma coisa séria com elementos, já há um bloqueio mesmo, porque a pessoa começa a olhar, é teoria da conspiração, esse negócio de poder global, né? Não dá para imaginar que organismos como OMS, ONU, OEA e tantos outros, UNESCO, né, trabalhem essas temáticas. Algumas coisas estão aparecendo já de um tempo para cá. Essa obra está repleta de documentação, onde você tem links, os documentos citados para você ir lá atrás e poder encontrar. Tá? Então, por que tratar disso aqui agora no nosso contexto, aqui do Brasil? Tá? Então, eu quero trazer para uma realidade e entrar em um capítulo desse livro aqui, apenas porque aconteceu uma situação esta semana em um país, e na hora que aconteceu isso, eu me lembrei de um trecho da obra, e essa obra já foi escrita vários anos atrás. Né? Aconteceu então na Grécia, para quem não conhece, né, a realidade da Grécia, né? Ação milenar de a Semana Santa para os ortodoxos é esta semana. A nossa foi anterior e celebramos a Páscoa domingo. A Páscoa dos ortodoxos é o próximo domingo, tá bem?
Então, durante essa semana, Semana Santa deles, né? Eles têm o hábito de ficar tocando sinos. Então, todos os dias tocam sinos, tá? E um outro hábito que eles têm é que eles mudam a saudação esses dias, né? Qual é a saudação que eles têm? Em vez de você falar, boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Oi, né? Eles se saudam falando, Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente, é a resposta que a pessoa recebe quando é, então, falada desse modo. Todo mundo falando isso. Muito bem. Então, nós estamos vivendo um momento de um vírus que assustou todo mundo. Tá bom. A pergunta para você é a seguinte. Por que proibir sinos de tocar em um país como a Grécia, né? Foi proibido, tá? Por que proibir a saudação Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente, né? Se você falar boa tarde, pode. Se você fizer essa saudação, não pode. E eles colocaram isto, levanta o sentimento e o desejo de aglomerar. Porque você quer ir para a missa, você quer ir para a igreja, né? Então, e foi proibido então na Grécia essa semana, né? Não se pode tocar os sinos para não ter essa sensação. Olha que interessante. Muitos anos atrás, Monsenhor Sanaúra colocou na obra, vou falar do capítulo para vocês procurarem, tá bom? Então, aqui, na parte que vai falar sobre o igualitarismo cultural, perdão, o único comportamento, o único discurso, né? Aqui embaixo o Monsenhor fala, né? A nova ordem impõe que a fé religiosa não tenha a menor visibilidade. A nova ordem impõe que a fé religiosa não tenha a menor visibilidade. Pretendem-se tirar as cruzes dos espaços públicos. Já fizeram isso, né? Tentaram fazer muitas vezes tal. Pune-se um pároco por tocar os sinos de sua igreja. Olha só, 2020, Grécia. Esse livro aqui é de muitos anos atrás, tá bom? Ou seja, olha, tocar os sinos. Claro, a gente viu isso no Brasil muitas vezes, impedindo de tocar os sinos, mas veja a atualidade. O nome do livro, Poder Global e Religião Universal 2, tá? Você já colocou o nome da live aí. É o nome da live. O nome da live, tá só aqui, que tá fixado. no final tem o 2, tá? Porque esse aqui tem atualização, né? Ele é maior e tal, né? E aí, claro, então a gente vê o seguinte, puxa, vê uma situação dessa na Grécia, me recordei de um trecho da obra, e aí de repente valeria a pena a gente ver alguns tópicos que podem nos ajudar a entender um pouquinho, porque tem muita coisa além do vírus, né? E essa é uma das questões, e pelo menos é o que dá para a gente nessa live conversar, né? Porque teria muitos aspectos para a gente tratar, a gente vai tratar disso, inclusive, em outras lives também, né? Então, aqui, para quem tem a obra, é só procurar o capítulo que trata sobre os novos paradigmas religiosos, o último tópico, falando da ética planetária, tá? Vocês vão encontrar, assim, eu coloquei ele ele não está por tópicos, eu é que coloquei por tópicos, tá bom? Depois eu tento responder aqui as perguntas, no final, Edmilson, você vê o tempo, a gente vai batendo papo e ver o que dá para responder, sem dúvida. tá bom? Então, nessa nova ética planetária, presta os tópicos. Então, como eu vou fazer por tópicos, eu vou fazer de forma bastante sucinta, tá bom? A primeira é fazer... as religiões, elas têm, digamos, tem um credo, né? Um código, né? E isso não pode existir, né, numa religião global, tá bom? Então, para modificar isso, eles propuseram, já muitos anos atrás, uma chamada ética planetária. Um dos seus pensadores foi o teólogo católico, já morreu, né, chamado Hans Küng, né, Q-U-N-G. Né? Este senhor, então, né, esse teólogo, ele propôs isso no parlamento, chamado Parlamento das Religiões do Mundo, em 1993, que é o que eu vou colocar os tópicos aqui para vocês, tá bom? Então, o primeiro dele é fazer um arrazoado da religião, porém, com um detalhe, tirando aquele aspecto que
eles entendem que seria fanatismo e intolerância em favor de uma tolerância universal. Ok, primeiro item. Segundo, tá? Em todo esse projeto, vocês vão perceber, se ignora a existência de Deus. A ética planetária não tem relação nenhuma com Deus. Mas espera lá, não envolvem religiões? Então, é um arrazoado. Tem uma aparência, mas não pode ter a existência de Deus. Porque ao falar da existência de Deus, você está falando que existe uma verdade. Esse é o próximo elemento. Se exclui a existência de uma verdade absoluta. Tá? Um próximo item. Também se nega a existência da alma como uma entidade individual, tá? E clara. Próximo item, né? Que é aí dali, ou seja, esses são os itens fundamentais. Então, se você não tem verdade, o que você tem no lugar da verdade? Você tem um consenso da maioria. Então, por exemplo, você vai participar de uma Assembleia Geral da OEA, né? Eu já tive a oportunidade de participar de algumas, né? Assembleias Gerais, que acontecem em países. E ali o instrumento não é partir dos princípios da realidade. Não, é o consenso. É o que você acha, Edmilson, sobre aborto? Eu acho que isso. Eu também acho. Aquele também acha. Somos maioria? Somos. Votamos, então é isso. Entendeu? Então, o consenso, né? O que a gente decidir, tá? Então, como é o consenso, né? A gente vê o seguinte, o próximo item da coisa, que é o que explica essa ética planetária, né, de Hans Kung, né, que esses princípios estão a serviço de um projeto político de domínio. Só que a religião, e principalmente aquilo que eles mesmos colocam aqui, né, religião católica, pelo seu código moral, é o grande empecilho, tá? Essa é o maior empecilho, né? E por esse motivo, então, que a gente vê uma nova linguagem, né? Uma linguagem, assim, universal, que quer se impor. É isso que o Monsenhor está mostrando na obra, aqui nesse capítulo aqui, tá? Então, essa vai se mudar pela linguagem. Ok, vamos parar de ver do livro aqui e vamos também falar um pouco da realidade, então. Muito bem. Eles estão falando que a quarentena, né? Já em muitos países, tá? Estão falando isso, tá? Que essa quarentena ela vai se estender bastante. Vai se estender por um ano e meio, 2 anos, né? O senhor Bill Gates, né? Deu uma entrevista lá, longa, né? Pode ser visto na internet, que de 18 meses, né? E aqui no Brasil já tem lá um esquerdista aí que está falando tudo quanto é lugar, né? Que nós vamos ficar até 2022, podendo até 2024. Muito bem. Então, olha, imagine então vocês o impacto disso em relação à fé. Eu já estou vendo o impacto disso, porque na internet tem uma porção de pessoas relativizando os sacramentos, relativizando a igreja, né? Ou seja, essas pessoas não têm esses elementos, não conhecem a trama da coisa, né? A ONU, a OMS, não conhece como é que as coisas foram vindo até aqui, desse novos paradigmas religiosos, então não consegue relacionar e pensa apenas que é um exagero da nossa parte ao falar que, olha, isso daqui está se relativizando, né? As pessoas estão relativizando. Imagina, nós somos sacramento. Edmilson, eu sou sacramento para você, Edmilson. E eu nem critico uma pessoa como essa, porque eu sei que tem boa vontade. Ela está tentando ver, nesse período, o que ela pode fazer de melhor, tá? O problema é que, é como atrás do livro, na contracapa do livro do Monsenhor, ele retira de uma outra obra do Monsenhor Michel Escoyans, que eu conheci, né? Um grande homem, também escreveu obras sobre o mesmo assunto, em que ele, falando lá do século IV, né? Tirando de São Jerônimo, que o mundo dormiu cristão e acordou ariano, né? Que essa nova ordem sendo trabalhada, né? Está conduzindo também a esse cristão que vai dormir, né?
e de repente ele vai acordar outra coisa, sem ele perceber. Ele não está vendo, né? Então ele fala, soma-se a atitude vante de muitos católicos à ditadura do politicamente correto, né? Muito mais sutil que as anteriores e que reivindica a cumplicidade da religião, uma religião que, por sua vez, não pode intervir nem na forma de conduta, nem no modo de pensar. Olha só, entendeu? Então, ó, vamos colocar a religião lá no seu quadrinho, lá no seu cantinho, ó, coisa privada, entendeu? Não, mas lá também é a mesma coisa, tem o mesmo valor, entende? Então a gente está relativizando a graça, a gente está relativizando, né, a própria verdade anunciada por nosso Senhor Jesus Cristo, deixada à Santa Igreja Católica, né? E aqui não é uma crítica à hierarquia, tá? Então quem já está vendo essa live vai ver depois, não, mas está implícito. Não, aqui é uma forma de ajudar a raciocinar e encontrar fundamento em obras com documentação para a gente poder entender o que está acontecendo. Tem? Quer comentar alguma coisa, Vinícius? Pode falar aí. Sim, eu nesse aspecto que o senhor comentou a respeito da questão da destruição da Igreja Católica, o motivo disso é porque a Igreja ela desenvolveu, nós chamamos de direito natural. Foram os teólogos católicos na Idade Média que descobriram, né, analisaram e perceberam que haviam leis naturais nas quais o homem já está prescrita e que não é necessária uma existência de uma lei que determine certas coisas. Por exemplo, não é que haja uma lei que determine o que é gente, porque já está transcrito, já está no direito, transcrito não, mas já está descrito no direito natural que o que é ser uma pessoa. Então, quando você coloca esse tipo de lei, por exemplo, gente é somente questão depois de 12 semanas de gestação. Ele está pegando e está colocando uma observação política, está destruindo o direito natural. Porque o direito natural ele já define o que é pessoa. Você não precisa de uma definição do que é família politicamente. Precisa de uma definição do que é gente politicamente. Porque isso já está descrito no próprio direito natural. E foi a Igreja que fez isso. E percebendo que a maneira que se altera a sociedade primeiro, como o professor falou, através de uma alteração comportamental e depois de forma coercitiva, né, no qual vai ter uma imposição política, uma imposição da lei para mudar isso, eles disseram o seguinte, nós precisamos atacar uma instituição. Então, quando a gente está comentando aqui que grandes males podem vir a se realizar dentro da igreja, é por causa disso. É porque não é apenas uma questão de proteger as pessoas de pegar um vírus. Tá? Se eles tivessem realmente essa preocupação, a OMS não teria omitido tantos dados a respeito do vírus no início. É algo que está muito... O que disse voltar a ter missa. Por quê? Porque assim você consegue perder na sociedade um elemento fundamental que é a moral católica, que é o direito natural. Perfeito, perfeito. Olha, uma das coisas, né, que o Monsenhor sempre fala, que essa nova ideologia se vale da coação do Estado em prol desse tipo de lei. Tá? Então, nova ideologia, ela se utiliza, ela se vale da coação do Estado. O Estado que vai chegar e vai falar, você faz isso ou não pode fazer. Né? Um grande problema, entende? Porque nós já vimos isso daqui na história acontecendo, né? Uma força, né? Um poder, né? Só que agora de uma maneira mais, vamos dizer assim, né? Enganando melhor as pessoas. O próprio Hans Küng, né? Ele morreu, para quem não conhece, porque tem gente que vai ouvir isso aqui, não, mas é um teólogo, cara muito bom, eu ouvi falar bem dele, olha como é que ele morreu, tem aqui no livro, tá? Tem a frase praticamente uma das últimas frases dele, eu, teólogo católico, quero decidir quando e como eu hei de morrer. E aí, na nota de rodapé, né,
que mostra quando é que ele falou isso e tal, tem aqui a fala do cardeal Vila, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, quando ele lamenta, fala, é muito lamentável a fala do Hans Küng, né? Quando ele fala, ó, ele é um teólogo, né? Tem de saber que Deus é dono de sua vida, né? Ele está realizando a negação da graça com isso, né? Só que quando ele apresentou isso, nossa, um monte de gente ficou encantada. Quem que ele recebeu elogio? Tem aqui na obra mostrando, do diretor do Fundo Monetário Internacional. Aqui tem o nome, a data, o lugar para você ir lá olhar e buscar para poder ver, entendeu? Então, quando a gente está diante de uma situação como essa, aqui uma coisa importante nessa live também, né? Então, para você entender o que está acontecendo, você não pode ficar assim, primeiro, né? Ficar indo pela grande mídia. Já é um erro enorme, entendeu? A grande mídia nunca se importou com você, comigo, com ninguém, tá? Né? Pelo contrário, é sempre manipulação. Lógico, você pode encontrar alguma coisa válida, mas tem muita manipulação. Tá? A outra coisa também é você entender o seguinte, para a gente entender o que está acontecendo, a gente não pode descartar as coisas quando a gente ouve. Então, se tem alguém falando, se tem uma palavra, olha, aqui dissonante, né? É uma das coisas que ele criaram, é uma das ferramentas, né? Para o consenso, não pode ter o dissenso. Então, tá todo mundo falando assim. Então, tá todo mundo exagerando? Pode ser, pai. O que é todo mundo? Todo mundo é a mídia? É a OMS? Agora a OMS tem a verdade, né? Então, a gente tem que investigar as coisas. A gente tem que juntar o quebra-cabeça, tentar ver esses elementos para poder entender o que está acontecendo. E um dos muito importantes a se entender, né? Justamente, não é só simplesmente o impacto na vida da Igreja Católica, não é disso. É o objetivo diretamente, né, em relação à Igreja. Porque, né, eu postei dias atrás, né, acho que desde o início de março estou falando sobre esse assunto, eu estava indo na igreja, numa missa, né, dia de semana já vão bem menos pessoas, né, e passando pelo mercado, o mercado entupido de gente. Qualquer um que vai aqui em mercado sabe que o mercado continua cheio, né? Mas o mercado é comida. Concordo. Sem problema nenhum ter o mercado aberto, tá? Agora, por que a igreja não pode abrir? Essa é uma pergunta, entendeu? Porque nós estamos falando de comida. Por que a igreja não? Nós estamos falando de tão menos pessoas. E com questões de segurança, né? Não poderia se abrir? Não poderia se colocar mais horários, né? E respeitando toda essa questão, não poderia se fazer isso? Né? Uma pergunta, simplesmente. Aí, claro, quando você pergunta, então você dá direito de quem não tem elementos, falar assim, eu discordo de você. Né? Então, aqui não é matéria simplesmente de discordar, porque para a pessoa, inclusive, poder discordar, primeiro, ela teria que conhecer melhor, né, o que está acontecendo, né, ter o máximo de elementos possíveis para poder entender, e entender o que é a Igreja Católica. Graça, sacramentos, entender isso daqui. Porque senão fala, não, fica em casa, tem o mesmo valor. Não tem o mesmo valor. Tá? Não tem o mesmo valor. Não. Claro que diante de Deus, uma oração, uma comunhão espiritual, você está impedido, claro que Deus vai, né, enfim, tantas almas presas aconteceram isso, tá? Agora, mártires e mais mártires disseram, olha, não nos deixe sem a comunhão, né? Então, entender o que está acontecendo agora passa diretamente por entender a religião católica. Tá? Sem isso daqui, não dá para se entender. Inclusive, eu não sei como é que nós vamos ficar daqui a um tempo, né? Eu espero que melhores, né? Mas eu espero que guardem a data de hoje, para que daqui a alguns anos fale assim, olha, me parecia um exagero, mas agora vendo, olha, a gente tem que fazer que nem na Grécia, tem que agendar a nossa saída de casa, a gente tem que pedir a permissão para falar onde nós vamos, né? E não se pode ir à igreja, se pode ir na farmácia, só se pode trabalhar quem tem trabalhos essenciais, né? Olha só, entendeu? E se eu tiro a religião? Puxa vida. Imaginem vocês um pouquinho o que é realmente tentar se esmagar, né? A religião. Você está esmagando diretamente a verdade. Tá? Diretamente a verdade. Porque Nosso Senhor falou que ele era a verdade. Então, e a Igreja Católica, né, sempre foi
aquela que mostrava, ó, aqui tem uma farsa. É o que nós aqui, como igreja, Edmilson e eu, estamos fazendo, né? A gente chegar e falar assim, não, pera lá. Ó, vocês sabiam, por exemplo, que a Santa Sé colocava, Hans Kung foi proibido de ensinar a religião católica? Vocês sabiam que ela rompeu com a Unesco, ó, em 1994? Por que será que a Santa Sé rompeu com a Unesco? Né? Por que será que, em relação à ONU e à OMS também? Né? E investigar isso daqui, vocês vão encontrar, né, muito elemento para poder ver gente de grande valor que estava mostrando a verdade. Né? Estava lá falando, opa, nós estamos aqui diante de abuso de poder. Né? Como os governadores estão abusando de poder. Todo mundo sabe que eles estão abusando, né, de muitos modos para fazer o quê? Botar medo em você. É só para isso. Né? Você bota medo no indivíduo, opa, vou ficar aqui na minha. Né? Esta é uma das ferramentas, colocar medo. Se você fizer isso, você sofre tal sanção. Paga, prisão. Então você vai acuando todo mundo para ver como as pessoas se comportam. No maior parte dos países, como é que as pessoas estão se comportando? Estão ficando na dela, né? Problemaço isso aqui, né? O Monsenhor Sanarrua, ele foi muito atento aos documentos que o Papa João Paulo II escreveu durante seu pontificado. Né? Eu acho que a gente tem que lembrar aqui de uma importante encíclica que é muito esquecida e que faz até parte da doutrina social da Igreja e que quase nem se comenta e que os padres deveriam, né, ter uma atenção, nós católicos deveríamos ter uma atenção maior, que é a encíclica Evangelii Vitae. Né? Nesta encíclica é onde foi conceituada a cultura da morte. Foi onde João Paulo II ele conceituou o que é a cultura da morte. Monsenhor Sanarrua, ele seguiu essa linha e ele foi fundamentando com muita documentação como isso foi se estruturando nos últimos 50 anos. Então, uma estrutura política, econômica, social, que visa transformar os paradigmas da sociedade, relativizando todo o sistema religioso, e relativizando todas as religiões, né, para que não se tenha nenhum conhecimento de verdade, transformando as pessoas através de uma ética utilitarista e totalmente materialista. Então, as pessoas só pensam naquilo que tem alguma serventia econômica. Se não tem, não precisa, não é essencial, não é fundamental. E isso tudo foi se colocando aos poucos. Tá? Então, o aborto, por exemplo, quando ele foi colocado na Europa, houve toda uma análise cultural, toda uma alteração cultural no povo, e depois vai ter a realização do aborto, a defesa, a legalização, a movimentação política disso, porque não adianta nada da lei impor se não há uma aceitação cultural. E o que nós não podemos deixar é ter essa aceitação de qualquer modo diante das coisas que estão sendo impostas, sem perceber qual é a raiz que está saindo isso. Ora, por que direitos fundamentais de um ser humano, o direito natural, como por exemplo o direito à propriedade privada, o direito à liberdade, está sendo atacado diretamente nessa quarentena. Pessoas estão perdendo suas propriedades, não estão podendo abrir suas propriedades, não estão podendo sair de casa. Veja, são direitos fundamentais do direito natural que estão sendo atacados. Por que isso? Tá? Qual é o grande motivo disso? Bom, morte, são milhares de mortes. Então mostram pessoas morrendo em vários lugares, tá? Mas não estou dizendo que as pessoas não morrem, não estou dizendo que não existe a doença de nenhuma forma. Eu só estou me perguntando a seguinte coisa, tá? Será que não foi um local? Se a gente for numa UTI, qualquer UTI é de você chorar. Qualquer UTI é triste, é absurdo. Você vai ver 5 pessoas morrendo por hora. E olhe lá, maiores morrem muito mais.
os caminhões levando corpos. Quantos caminhões foram? A cena foi de 1, 2. Quantos foram? O que está por detrás? Qual é a propaganda? Por que essa unificação no discurso, o que não é comum? Tá? Porque o comum é ter divergência de ideias. Por que uma unificação? São apenas perguntas que a gente se faz diante das coisas que estão sendo impostas. Não, perdão, Edmilson, olha, só para colocar, você está falando. Pergunta, vamos colocar perguntas aqui. 86% dos municípios no Brasil não tem um único caso, né, do Covid. Não tem um único caso, 86% dos municípios. Então, em nome de cuidado, né? Então, tem prefeitos que estão abrindo valas na rodovia e sitiando a cidade. Tá? Não vou citar aqui os lugares, mas tem. Eu conversava ontem, né, com uma pessoa de uma cidade e falou, olha, aqui estamos sitiados. Né? E não tem caso na cidade, tá bom? Nenhuma pessoa. Ok. Então, por que fechou tudo? Se não tem nenhum caso. Mais de 70% dos hospitais esvaziados. Aí ele vai lá na mídia e fala, os hospitais estão cheios. As pessoas estão filmando os hospitais. Você que está acompanhando a live, faz o seguinte, tá? Filma lá o hospital da tua cidade. Dá uma saída, ainda pode sair. Eu fiz isso aqui. Estou falando, olha, hospital aqui em São Paulo, aqui, quantas pessoas não foram filmar hospitais em São Paulo para poder ver como eles estavam esvaziados? A gente lá no Roraima, em tudo quanto é lugar, filmando, mostrando, está esvaziado. Médicos, a gente conhece um monte de médicos, tudo quanto é lugar falando, olha, diminuiu muito a porcentagem de pacientes de qualquer enfermidade. Né? Mas os hospitais estão cheios, não tem leitos. Né? Ia diminuir o número de pessoas com corona se ficassem em casa. Olha, as pessoas estão em casa. E não diminuiu? Eles falam que o número está lá em cima. Tá, bom, se nem tem teste suficiente para poder fazer, como é que eles mostram isso? Entende? Ou seja, elementos que não fecham. E as pessoas não se perguntam muitas vezes. Elas não olham e falam assim, pera lá, olha, está fechado lá. Né? E será que isso aqui vai ser melhor para todo mundo? Né? Como é que as coisas vão daqui a um tempo? Estão falando de quarentena até o segundo semestre. 1 ano, 2 anos. Você dá conta de ficar assim? Né? De ficar, realmente? Eu não tenho condições. Né? Eu sou um autônomo. Eu não tenho condições. Se eu não saio para trabalhar, não como. Né? Então, olha, a ferramenta, nós estamos aqui com um grande amigo Edmilson, né? Que é professor de história, pode falar isso. Toda revolução sempre começava o seguinte: tem algum manipulando, um grupo, instituições manipulando, levando ao caos social. Né? Esse caos social, no momento, está sendo levado para as pessoas passarem necessidade, não terem como solucionar as suas necessidades básicas de alimentação, de trabalho, de manutenção da própria vida. O que você tem com isso? Você história, invasões, né? Quebra-quebra, saques, e aí vem alguém que levanta a mão, não, mas a gente vai solucionar isso. Né? Exato. A Revolução Francesa foi isso, não, a gente soluciona. Vamos lá, o problema é o atual governo e a Igreja Católica. Essa história se repete, entendeu? Isso aí a gente já conhece. É muito interessante o senhor ter lembrado dessa questão da propaganda, porque, por exemplo, a própria Revolução protestante na região huguenote, na região do Império Austro-Húngaro, só se possibilitou porque houve toda uma propaganda contrária à Igreja. Então, toda a lenda negra, por exemplo, da Inquisição Espanhola se forma no século XVII, lá na região huguenote, para poder expandir a reforma protestante, a Revolução Protestante. A Revolução Francesa só foi possível porque houve toda uma propaganda, né? Isso vocês podem pegar um livro chamado Poesia e Arte, do professor Robert Darnton, onde ele analisa as charges e as poesias que eram escritas pré-Revolução Francesa contra a Igreja, né, alimentando um espírito revolucionário do povo contra a monarquia, e assim foram sendo usadas ao longo de todo o meio. Sempre se percebeu que o jornalismo ele pode ser uma grande ferramenta de manipulação, e muito mais hoje, onde nós temos a possibilidade de expandir um discurso unificado para todos os lugares do mundo.
E isso é importante a gente destacar aqui. Então, nem sempre aquilo que está sendo falado pode ser verdade. Na maioria das vezes é desinformação, é proposital. Proposital. Não, com toda Para certeza. gerar. Porque o que vai acontecer é que as pessoas, por enquanto, elas estão guardadas em suas casas diante de um perigo hipotético. Há um vírus que pode ser letal. Quando eles se depararem com uma realidade total, na qual eles vão se deparar com a fome e que a fome pode de fato matar e não um vírus hipotético, vai gerar uma convulsão social. As pessoas vão para a rua, vai dar rebelião, vai dar saque, vai gerar convulsão social. Edmilson, você não tem dó das pessoas, Edmilson, que vão morrer com o vírus? Vamos lá, vou fazer a voz daqueles que estão aí por aí falando, mas olha, católico que defende a vida, e como é que vão ficar as pessoas se elas saírem? Né? É isso que pelo menos estou falando para nós toda hora. As pessoas me perguntam isso, e eu respondo com simplicidade. Eu falo, olha, por que será que a grande mídia não mostra um princípio de virologia? Como é que o que tem que acontecer? E naturalmente vai acontecer. Você precisa se imunizar. Como é que você se imuniza? Olha, pegando o vírus. Não é que você vai lá se contaminar, entendeu? Só que nós não estamos falando do ebola, tá bom? Não estamos falando uma coisa letal para todo mundo, né? Então, nós não estamos falando disso. É só ver as proporções. 7,7 bilhões de pessoas no mundo. 20 mil mortes. Bom, quando você faz essa estatística aqui, que é o que o pessoal não está vendo, é o que alguns cientistas estão mostrando, então você vê que quase a totalidade da população não sofre com isso e precisa ter o contato. Vamos dizer assim, viver a vida normal. Tá? Só que falar um negócio desse, depois que a pessoa já está na cabeça o pânico, ai, que absurdo ensaio um negócio desse. Olha, procura na internet lá, Dr. Paolo Zanotto, virologista da USP. Ele deu várias entrevistas sobre isso. Ele é virologista. Ele falou, gente, pera lá, pelo que a gente tem de dados, né, as pessoas têm que ir lá, manter a vida normal, vão ter o vírus, ele vai fazer seu ciclo de 14 dias, não vão transmitir para ninguém, não vão pegar mais, vão ter reações muito baixas. Mas enquanto você fica aqui dentro, te mantendo até fazer o quê? Até chegar o inverno, porque algumas partes do Brasil tem inverno, né? E aí, quando chegar o inverno, aí a coisa, todo mundo gripado, olha, tá vendo? Aumentou a taxa. Bom, é claro, é o inverno, né? Então, Rio Grande do Sul, São Paulo, tem alguns lugares que, né, a temperatura cai mesmo, entendeu? Então, assim, olha, acordar um pouquinho para a realidade, para ver que tem muita manipulação por trás disso, existe uma questão geopolítica, ou seja, se instrumentaliza a questão do vírus. Então, não é que a gente está falando que não tem o vírus, que não mata o grupo de risco, assim chamado, não é nada disso. Só falando o seguinte, é que a partir disso, é assim que se faz com uma ideologia. Né? A pessoa pega algo da realidade para manipular as pessoas e sem que ela note, eles vão tocando o barco da coisa, entendeu? E aí, no caso que a gente está assistindo, né, está conseguindo colocar medo em todo mundo, não só de pegar o vírus, né? Como se não tivesse remédio para... Essa é a questão, né? Olha, eles estão estudando. Não, já tem, entendeu? Isso daqui dá para a gente poder ver. Inclusive, né, daqui a pouco eu sei que encerra a live, mas para você que está acompanhando também, peço licença do Edmilson, amanhã, às 21 horas, tem uma nova live, né, que eu farei com o Instituto São Roberto Bellarmino, para tratar dos outros aspectos desse assunto. Aí nós vamos estar com um juiz ali, Dr. Wellington, né? O próprio amigo e advogado Matheus, né? Então nós três vamos estar tratando, agora não com a questão religiosa, também tem seu impacto, mas esse outro lado, vamos entrar com questões científicas e na questão jurídica também. Então a gente vai fazer uma série de lives também, para tentar colocar elementos que estão aí esparsos, que as pessoas não conseguem juntar, né? Ou que não estão encontrando em um lugar ou outro, entende? Dentro ainda desse aspecto, e daí para abrir para as perguntas, rapidinho só um breve comentário que as pessoas não estão percebendo, é até mesmo o colapso financeiro que tudo isso vai gerar na própria instituição, na própria igreja em si. O Vaticano, como o Vaticano sobrevive? Através
do dinheiro enviado das conferências episcopais do mundo. Elas não estão mais enviando dinheiro, porque não estão recebendo dízimo. Qual é a outra fonte de renda do Vaticano? Turismo. Está tudo fechado. Não tem turismo. Tá? Então já tem jornais italianos, vocês podem encontrar no Info Vaticana, já demonstrando que o Vaticano não vai ter dinheiro para sustentar os funcionários do Estado do Vaticano, agora já no mês de abril, no mês de maio. Então, como é que vai sustentar as obras? Como é que vai sustentar toda a estrutura da igreja? Parece que está se circulando uma mobilização na Câmara da italiana para uma despropriação das terras da igreja, ou seja, para retirarem o Vaticano, aquilo que Mussolini quis fazer, e Pio XI e Pio XII não permitiram, querem de novo uma nova tentativa de acabar com o Estado do Vaticano dentro de Roma. Então estão se especulando isso, porque não vai ter como se sustentar. Então há algo que é grave, a crise é muito ampla, né? Enfim, só queria comentar esse ponto. Isso que você falou em menor proporção, Edmilson, né? Porque para todo mundo assim, olha, não, mas todo mundo é da TL no Brasil. Não, não é verdade não, tá? Nós conhecemos, Edmilson e eu, nós conhecemos aqui, assim, vários religiosos muito bons, que já disseram claramente pra gente, falou, olha, as paróquias vão fechar, né? A paróquia vai fechar, né? E aí como é que vai ser a realidade? Então você tenta imaginar isso daqui. Então a questão é ir achatando, empurrando mesmo, né? E a colocar assim uma coisa como, vamos esquecer, é aquilo que está no livro ali, né? Que a religião se torna algo assim, sem que ninguém note mais nada. Não tem noção para nada, entendeu? Imagina o impacto numa próxima geração. Não existe religião. Isso alguém falou disso um dia, né? Como é que era mesmo, né? Entende? Então, quer dizer, o impacto disso a médio e longo prazo na sociedade, entende? Imaginar, ou seja, quem vai te defender? Vai ser o judiciário? Vai ser o legislativo? Que quer fazer através lá do projeto Mansueto lá, estrangular a União, né? Para seus objetivos políticos, né? No momento agora do governo? É isso daí? Aqui, ou seja, para a gente entender esse negócio aqui, vai muito além, entende? Então não é, olha, a gente está apoiando determinados políticos. Não, aqui é o seguinte, aqui tem... Todo mundo será afetado, todo mundo está sendo afetado por uma boa parte de mentira. Uma base de verdade, existe o vírus, afeta a pessoa, porém, tem muitos elementos aqui falsos atrapalhando o entendimento das pessoas. Né? E nós vamos sofrer com isso. Se o pessoal aí tem alguma pergunta, nós temos ainda uns 3 minutinhos aí, 4 minutinhos. Olha, eu vi que foi passando muita pergunta, mas nem deu para poder falar nada aqui também, né? Aí tem gente falando, 3 dimensões, um só governo, uma só moeda, uma só religião, implica a destruição do cristianismo. É isso aí, Thiago. Tá certo, né? Tem muita gente está agradecendo, é claro que tem muita gente que vai falar assim, teóricos da obra, vai lá dar uma olhada, vai lá, né, confere para poder ver documentação, tá? Mas aqui a gente está... Se perguntasse para mim assim nesse finalzinho, assim, mas, poxa, com tudo isso, vocês estão questionando a igreja? Não. Do que eu tenho falado abertamente, e no meu Facebook, Instagram, estou falando o tempo todo, nós temos que voltar à normalidade. Entendeu? Não dá para se submeter a governadores e prefeitos, né? Se todo mundo realmente voltar à normalidade, entende? A normalidade, né, tem muita gente, muito médico mostrando que não é o que está acontecendo aí para todo mundo. Mas se você ainda tem dúvida, amanhã tem mais uma live sobre isso, né? Vou estar lá com um juiz, com um advogado, nós vamos estar lá vamos estar com outros médicos, outros dias, para tentar alcançar as pessoas e que elas possam compreender que é esse meio. Se uma só sai, vai acontecer o que a gente está assistindo. Mulher sendo presa lá no Guarujá, mulher sendo presa no Araraquara, né? Pessoas sendo presas. É o que a gente vai assistir. Professor, e não é isso que a gente quer ver. Vai acabar a live agora, hein?